se nós formos refletir sobre a magnitude de toda essa exposição desses jovens. E eu, na minha adolescência, eu fiz parte de grupo jovem. E nós, não era um grupo espírita, mas me deu muita base evangélica para depois, quando encontrei o espiritismo, isso fazia muita diferença, essa base evangélica. E o espiritismo sem Jesus não existe. E a juventude evangelizada é a juventude que em breve serão os nossos bons líderes. Serão os nossos bons pais, boas mães, bons trabalhadores espíritas, porque eles têm dentro do seu coração já o verdadeiro sentido do amor. Então, quem ainda não participa, quem ainda não tem os filhos pequenos na evangelização, que os traga. Faz muita diferença daqui a alguns anos. Então, hoje, nós vamos falar sobre a caridade. E a caridade para com os adversários. A gente pensa que a gente... não, mas eu não tenho inimigos, eu não tenho adversários. Será? Então, para que a gente dê introdução à nossa atividade, eu vou ler do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Fora da Caridade não há salvação, o maior mandamento, no item 4. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o vosso Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Isso está no Evangelho de Mateus. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e o orgulho, tal, o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próprio como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, que às vezes é o nosso adversário, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. E aí, para a gente definir caridade, e a definição do Evangelho segundo o Espiritismo é a melhor definição, eu fui no dicionário para ter uma definição que nos chegasse de forma mais palpável. Lá no dicionário diz que caridade é qualquer disposição favorável em relação a alguém que se encontra numa posição de inferioridade. Seja essa inferioridade física, então a gente vai ajudar alguém que anda de muletas a atravessar a rua, o cego que está esperando a sinaleira abrir, o idoso que caminha com dificuldade, alguém que deixa tudo cair porque não tem condição de segurar, né? A gente vai ajudar uma pessoa que sofreu algum trauma, alguma cirurgia, que está com dificuldade de caminhar, de realizar as suas tarefas mínimas. Uma inferioridade social, que é o que a gente faz bastante, né? Quando a gente dá esmola, quando a gente participa das atividades de distribuição de cestas básicas, de roupas, no inverno, quando a gente vai levar sopa quente nas pessoas que moram na rua, quando a gente doa agasalhos. E a gente faz isso é mais ou menos fácil, porque
disso tirando da nossa abastança. A gente ainda não faz como a passagem evangélica do óbolo da viúva, que ela deposita no gasofilácio. Nome estranho essa, né? Gasofilácio era o recipiente metálico em que no templo as pessoas depositavam os seus donativos. E aí o rico vai lá e deposita um monte de moedas. E vai a viúva, toda cheia de dificuldades materiais, e deposita também as suas moedas. E aí Jesus diz que a doação que mais foi praticada, a caridade, foi da viúva, que tirou do seu necessário e não do seu supérfluo. Então, a prática da caridade social também é fácil de fazer. Agora, existe uma outra prática de caridade que são para pessoas que também estão em grau de inferioridade, que é para aqueles que ainda carecem de condições morais. E para que a gente pratique a caridade para com essas pessoas que ainda têm dificuldades morais, que o egoísmo e o orgulho ainda são muito presentes nas suas vidas, a gente já tem que ser um pouquinho acima. Porque como é que alguém que está caído vai ajudar outro caído que sou eu? A gente vai ficar um manco ajudando o perneta, né? Então, a gente precisa já ter adquirido alguma evolução moral para poder ter condições de auxiliar aquele que está em condição de inferioridade. Que virtudes são essas? Que a gente vai poder praticar a caridade como está no dicionário e como está lá no Evangelho, principalmente. A gente precisa ser benevolente. A gente precisa ser piedoso e misericordioso. E a gente precisa ter empatia e compaixão. Nós precisamos olhar para aquele outro da mesma forma como eu gostaria que me olhassem. Da mesma forma que eu gostaria que me cuidassem nos momentos em que eu tivesse necessidade. Esse é o segundo maior mandamento de Jesus, né? E aí, essas virtudes, eu já preciso nessa minha caminhada, e a Casa Espírita é essa maneira de primeiro nos acolhe, primeiro nos consola, depois nos instrui com os grupos de estudo, com a palestra doutrinária, e aí a gente vai se melhorando um pouco a cada dia, a gente passa a fazer o Evangelho no lar, a gente já começa a enxergar o homem velho que eu sou, a partir do momento em que eu começo a conhecer a doutrina espírita. Então, existe uma grande maioria de nós que já pode se enxergar como um divisor de águas. Eu era assim antes de conhecer o Espiritismo e agora eu sou muito melhor. Porque o Espiritismo, que é Jesus nos nossos corações, ele vai nos dando esses nortes, é a nossa bússola, que é o Evangelho de Jesus. E aí a gente vai adquirindo essas virtudes e essas outras pessoas que ainda não conhecem Jesus ou a doutrina dos Espíritos, essas pessoas vão sendo por nós acariciadas, acalentadas com essas virtudes que nós já estamos num degrau um pouquinho mais alto. E quem será que são os nossos adversários? Eu não tenho inimigos. Não tenho inimigos. Mas então, se a gente não tem inimigo, por que a nossa sociedade está tão violenta? Por que a gente tem tantos assassinatos? Por que a gente tem tantas crianças violentadas e abusadas? Tem uma enfermaria no Hospital Geral que é só para crianças que sofreram maus tratos e abuso. Uma enfermaria. Os jovens que estão retirados do pátrio poder materno e paterno, que estão em abrigos, são jovens extremamente revoltados e sofredores, porque receberam dos seus próprios pais, carentes de caridade também e amor, e
estão revoltados. Então, o nosso orbe está cheio de agressão, crise, guerras, que a gente nunca imaginava ver, de novo guerras no nosso planeta, discórdias, brigas. Nunca foi tão alta a estatística de suicídio. Ou seja, a nossa egrégora terrena do nosso planeta está tão desequilibrada porque nós estamos nos agredindo, nem que seja em pensamentos. Então a gente arrebanha com os nossos pensamentos desequilibrados sem querer inimigos. E inimigos que a gente nem sabe que tem. Inimigos porque a gente não gosta da mesma música. Porque alguém vai lá no prédio, sacode a poeira, cabelo e cai tudo na minha roupa, no meu pátio. As famílias estão brigando por questões, eu vou votar no fulano, mas eu voto fulano. Se você vai votar no fulano, eu não te amo mais. As pessoas estão brigando por causa de política. As pessoas vão aos estádios de futebol para se divertir e a gente vê verdadeiras pancadarias, assassinatos. A gente foi lá para brincar, para gritar gol, para se abraçar, para sentar junto. Então, o nosso mundinho precisa que nós, conhecedores da doutrina espírita, pratiquemos, o planeta precisa que nós pratiquemos a caridade. A caridade em pensamento. Eu vou orar por alguém que cometeu um crime. E eu já ouvi frases que me deixaram tão triste no meu ambiente de trabalho, que bandido bom é bandido morto. Já deparei com cenas de uma mãe sentada no meio-fio com seu filho morto porque era envolvido com drogas, com traficantes, e o olhar desolado daquela mãe, e a gente que é mãe que tem filho, nunca vai imaginar uma mãe precisar passar por uma dor daquela. E essa mãe diz, eu sabia que um dia isso ia acontecer porque ele fez escolhas ruins. Então, essa mãe precisa de prece, esse jovem precisa de prece para que ele chegue no mundo espiritual e seja também consolado e acalentado, porque ele também sofre. Nós precisamos trazer os nossos filhos, isso é caridade para com os nossos filhos, trazê-los para a evangelização. A gente precisa conversar abertamente com os nossos filhos e dizer, às vezes com palavras duras, cruas, pungentes, que as drogas são horríveis, que o álcool também é uma droga, que o cigarro é uma droga, que falar mal do colega, que fazer bullying com o colega, isso também é ruim. E a gente precisa adverti-los e dizer e deixar ser o pai firme e a mãe firme para dizer que isso é errado. Porque nós precisamos da caridade. A gente precisa ser indulgente. Eu vou respeitar o meu colega de trabalho que pensa diferente, que tem as suas dificuldades, que enxerga o mundo talvez com óculos embaçados, sem cor, porque não conhece Jesus, porque não conhece o Espiritismo ainda. Então, levar a palavra de consolo a essa pessoa é a prática da caridade. Porque eu gostaria que fizessem isso comigo. Já imaginou se em todas as nossas atividades dos nossos dias, nós, ao pensei em realizar uma ação, vou iniciar a ação. Essa ação prejudica alguém? Eu gostaria que alguém fizesse isso que agora eu quero fazer? Se a resposta for não gostaria, porque a nossa consciência, são as leis de Deus na nossa consciência que está dizendo isso, eu não posso fazer. Né? E aí, o adversário é aquela pessoa que nem eu disse, que ouve a música que eu não gosto, né? E aí eu tenho uma historinha que eu li na internet que eu achei sensacional, mas sensacional mesmo. Uma determinada pessoa trabalhava de noite, então ela tinha que dormir, descansar de dia, porque o horário de trabalho dela era noturno. E quando ela chegava em casa, tinha um vizinho de prédio que ouvia música a todo volume. Ele estava ouvindo no horário
prometido, né? Era de dia. E ela não conseguia dormir. E ela não queria brigar com o vizinho, né? Como que eu vou dizer para ele baixar a música? Como é que eu vou dizer para ele que... O que ela fez? Ela pegou, fez um bolo delicioso, escreveu uma carta dizendo assim: caro vizinho, eu estou muito feliz por ter você como vizinho, porque a partir de hoje eu vou adicionar a sua playlist nas minhas músicas, porque elas são sensacionais. Mas eu gostaria de te pedir que as ouvisse o volume um pouquinho mais baixo, porque... E ela nem conhecia o vizinho. Porque eu gostaria de dormir, porque eu trabalho de noite. Viraram amicíssimos, ele agradeceu o bolo e ele passou a ouvir música mais baixo. Então, ela não foi indulgente. Ela foi misericordiosa, talvez com a surdez dele, por isso que ele ouvia tão alto, talvez, né? Então, eu tenho que... O meu inimigo, às vezes, é no meu casamento. Eu quero porque eu quero que meu marido faça assim ou seja assim. E vice-versa. Mas a pessoa é do jeito que ela é. Eu preciso ser indulgente, benevolente e aceitá-lo como ele é e amá-lo como ele é. Às vezes, o nosso inimigo, e a gente reclama e... Que droga, que porcaria, tá chovendo, eu esqueci o guarda-chuva em casa. Às vezes até a chuva é o nosso inimigo, gente. O frio, né? O verão para alguns, né? A neve para outros. Né? Então, a gente precisa considerar que a caridade, ela precisa ser em todas as nossas ações, em todas as nossas situações. E aí, quando Jesus nos fala sobre a caridade, como Jesus usava os exemplos e falava, contava os ensinamentos e fazia os ensinamentos contando parábolas. E as parábolas eram, por isso que às vezes a gente não entende muito a parábola, o contexto, né? Porque a parábola era feita de uma história para aquele contexto da vida dos judeus. E aí existe a parábola do bom samaritano. E para quem ainda não leu a introdução do Livro dos Espíritos, a gente vai entender por que os judeus não gostavam dos judeus da Samaria. Por quê? Com a destruição do templo, lá pelos romanos, os samaritanos não queriam se deslocar até Jerusalém para orar e para ouvir a preleção dos sacerdotes. Eles construíram um templo para eles. E aí eles foram considerados hereges, eram judeus não bem vistos, né? Então quem era da Samaria eram, entre aspas, seus inimigos. E aí Jesus foi contar, falando sobre o amor ao próximo, né? Que todo mundo é o nosso próximo. Claro que o nosso próximo dentro das nossas 4 paredes, que são os nossos próximos consanguíneos, é mais fácil de amar e praticar a caridade, porque são família. Mas o nosso próximo pode ser qualquer pessoa. Teve uma vez que eu nunca mais esqueci essa cena. Uma vez eu estava andando no corredor do meu trabalho e eu fui num lugar que eu tinha que pegar um determinado papel e tinha uma fila de pessoas aguardando serem chamadas. E eu só tinha que trocar papéis, então eu não ia alterar a ordem das pessoas que estavam ali. E aí as pessoas estavam sentadas, eu cheguei, dei boa tarde, bom dia, não me lembro, e sorri para as pessoas. E aí quando eu saí dali, já foi só um vapt-vupt, aí tinha uma senhora sentada e ela disse assim: continue fazendo isso. E eu não sabia o que era. Continue distribuindo sorrisos. Eu achei aquilo tão profundo e foi um ato tão automático. Então, as pessoas querem receber sorrisos, as pessoas querem receber boa tarde, olá, como vai? Mesmo sem se conhecer, porque esse é o jeito que eu quero ser tratado. E aí Jesus foi contar então a parábola, e a parábola do samaritano é assim, do bom samaritano. Uma determinada pessoa, eu vou tentar ser rápida para vocês não ficarem muito tempo, né? Mas assim, já disse que eu podia me estender um pouquinho. Um determinado viajante, né, que trabalhava como vendedor viajando, foi assaltado
e os ladrões bateram nele, levaram tudo que ele tinha, roubaram o cavalo. Ele ficou muito machucado, estropiado, as roupas rasgadas, cheio de feridas, atirado lá na estrada. Passou um sacerdote no seu cavalo, todo imponente, olhou, continuou, não fez nada. Passou um levita, que é o ajudante do sacerdote dentro do templo, passou, olhou, não fez nada. Passou um samaritano, ajudou, deu água, cuidou das feridas, colocou no cavalo dele, levou ele até uma hospedaria, pagou a hospedagem dele, cuidou dele uns 2, 3 dias das suas feridas, alimentando. Depois ele teve que ir embora, deu os denários para que o hospedeiro lá, o dono do hotel, continuasse cuidando até que ele estivesse em condições de continuar o seu caminho. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é o irmão, quem é o próximo daquele que estava lá caído? Quem é o próximo? E aí eles respondem: o samaritano. Então, aquela pessoa que eles não imaginavam que seria o próximo, porque o sacerdote é o sacerdote, o levita é o levita, mas ninguém fez nada, quem fez foi o samaritano. Então, nós somos o próximo de qualquer pessoa. E a prática da caridade tem que ser dessa forma, inclusive com aquelas pessoas que ouvem outro tipo de música, funk, que eu não gosto, mas eu sei que é a música da atualidade. Eu vou ter que ouvir funk também, entendeu? Talvez um volume mais baixinho, né? Mas eu tenho que gostar de todo mundo e aceitar os outros como eles são. E praticar a caridade moral, inclusive para comigo mesmo, evoluindo, aprendendo e fazendo a reforma íntima. E uma das pessoas que está lá também no Evangelho e que eu li recentemente, e eu considero para mim, né? Esse livro, eu li ele acho que pela segunda ou terceira vez, é o livro mais bonito que eu já li para mim, e que já li livros espíritas e não espíritas, e já li muito, porque eu sou devoradora de livros. Para mim esse é o melhor livro que eu já li. E nesse livro, que Paulo, é a história de São Paulo, né, que era o perseguidor, ele era Saulo, perseguido, para quem não conhece a história, ele era um doutor da lei, judeu, que perseguia os cristãos, porque achavam que os cristãos não seguiam as leis de Moisés. E passou a persegui-los, apedrejá-los, condená-los, e por martírios absurdos, ninguém podia imaginar. E aí, quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, aquela imagem de Jesus e a luz de Jesus foi tão magnânima que ele passou a se chamar Paulo e espalhar o cristianismo e os ensinamentos de Jesus por tudo onde era o lugar onde ele conseguia caminhar, ser apedrejado, andar de barco e quase se afogar, dormir em cavernas, pedir abrigo nas comunidades, pagava o trabalho dele como tecelão, né? Então, ele levou a doutrina cristã e os ensinamentos escritos em papiros, em peles de carneiro, ele levava esse ensinamento por todas as regiões, a tanto que ele é considerado o apóstolo dos gentios. Quem era o gentio? O gentio era aquele que não era judeu, que tinha outra crença. E Paulo dizia: não, a gente tem que levar o ensinamento de Jesus a toda a gente. Não, esse amor, esse ensinamento maior não pode ficar guardado só para nós. E aí, Paulo, numa das suas epístolas, porque ele visitava as cidades, ele ia semanas para chegar numa outra cidade, fundou núcleos cristãos de pessoas que aceitaram a palavra de Jesus e passaram a divulgar essa palavra depois que o Paulo ia para outra cidade. Só que às vezes as pessoas queriam que ele fosse falar. E aí ele foi ficando cansado, doente, idoso. Aí ele começou a escrever por orientação de Jesus. Com a sua mediunidade, Jesus numa noite veio a ele e disse: Paulo, escreva cartas.
E aí, ele passou a escrever as epístolas que a gente tem no Evangelho. Epístola aos Romanos, aos Tessalonicenses, né? Aos Hebreus. E aí, na Epístola aos Coríntios, tem uma passagem que é linda. No Evangelho, ela fala sobre o amor. Mas não existe caridade no Evangelho, a Bíblia, né? Quando a gente vai ler a Epístola originalmente, vai falar sobre o amor. Mas Kardec, por instrução de Paulo também, colocou isso de uma outra forma, só trocando a palavrinha. Mas não existe caridade sem amor. Por isso que o amor e a caridade são os sentimentos maiores para que a gente atinja essa evolução moral para auxiliar o outro. E aí Paulo diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tivesse a caridade, nada seria, senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então, Jesus, quando ele nos fala sobre a prática da caridade, é dessa maneira como Paulo fala. Ela precisa estar inserida em todas as nossas ações, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa. A gente acha assim, eu não fiz nenhum mal, eu não pratiquei, né? Mas eu pensei, tomara que aquela pessoa que eu não gosto se dê mal, tomara que o pneu do carro dela fure. A gente pensa coisas absurdas. Isso é fazer o mal. Mesmo que a gente não tenha construído lá a corridinha, a armadilha para a pessoa tropeçar e cair. Mas eu pratiquei o mal em pensamento. E isso aqui emite como uma onda, que nem o do celular, como uma onda eletromagnética que vai contaminando o nosso orbe, e aí a gente está aqui bem calminho assim, aí a gente tem um pensamentinho desequilibrado, bem pequenininho assim, aí a gente sintonizou naquela faixa de pensamentos desequilibrados que juntam com os pensamentos desequilibrados, maldosos, invejosos, ciumentos, de mágoa, de resignação, de falta de perdão, tudo isso é desequilíbrio, né? De inveja. Aí eu sintonizei. Quando eu sintonizei, estragou tudo. É que nem contaminar a água. Aí eu já começo a ser agressivo e irritante, eu respondo mal a uma pessoa, mas estava indo tudo tão bem. Qual foi a hora que o bolo desandou e a receita não deu certo? Na minha sintonia. Então, nós precisamos transformar o nosso planeta Terra num mundo regenerado. Transformar a sociedade em que vivemos com a prática da caridade. Então eu vou lá num parque depois de um show, quando todo mundo sai, o que cai no chão? 500.000 garrafinhas e copos plásticos e tudo. Aí eu vou lá, enquanto no meu caminho, eu vou lá juntando garrafa, né? A gente tem voluntários que tiram os lixos do mar, tem pessoas que já estão pensando em como a gente vai filtrar o mar do nosso lixo. Vocês já imaginaram isso? Filtrar todo o mar do nosso lixo? Então, praticar caridade com o planeta é reciclar lixo, é não lavar a calçada com água. A dimensão da prática da caridade é um leque tão imenso que a gente acha que é só do alcasaco no inverno. Não! A caridade é amar a Deus, ser
resignado diante dos seus desígnios, confiar na sua providência. É esperar que as coisas aconteçam. Às vezes a gente se preocupa tanto com uma coisa que está para acontecer o ano que vem. E eu já estou hipertenso agora, eu já estou tomando antidepressivo agora. Por quê? Porque a gente não confia, a gente não tem fé suficiente em Deus. Porque os seus desígnios é que nem a passagem lá do Salmo. Né? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas o passarinho vai ter a sua semente, a água vai fazer que a semente germine, que brote o lírio. Quem foi? Outro dia tinha um pé de tomate cereja no meu quintal. Eu não plantei tomate cereja, mas escolhi tomate cereja. Não foi? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. É isso aí. Então, a partir do momento que eu acredito em Deus, que eu tenho uma fé plena, perene, que eu não duvido dessa fé, e eu faço para o próximo aquilo que eu gostaria que me fizessem, nós estamos transformando esse orbe. Nós estamos fazendo saltos quânticos, usando as palavras da atualidade, para que esse planeta seja mais feliz. E quem mora no planeta? Nós. Talvez ainda não seja para o nosso tempo dessa encarnação, mas vai ser para os nossos netos, né? Vai ser para daqui a, sei lá, 200 anos, mas a gente tem que trabalhar agora, senão não vai demorar muito para acontecer. Então eu vou recolher o meu lixinho na praia, eu vou economizar água, né? Eu vou andar menos de carro se eu puder andar a pé para diminuir o aquecimento global. A gente tem que fazer de tudo um pouco. E para finalizar, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também nesse capítulo, tem um versículo que diz, um item que diz assim: Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que colocar a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque a caridade, principalmente, é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, que são as nossas grandes chagas. Por que eu não amo ao próximo como a mim mesmo? Porque quando eu vou praticar alguma coisa para esse próximo, eu penso em mim primeiro. Que vantagem eu vou ter em ir lá no centro espírita, no meu sábado de manhã, ajudar a distribuir cestas? Qual é a vantagem que eu vou ter vir aqui numa segunda-feira ajudar a separar roupas? Então a gente sempre tende a pensar primeiro em nós. E aí, já contaminou a água, já fiz tudo errado, já não estou fazendo. Aí vai ser fora da caridade, não há salvação, né? Então aí a gente, não é que nós sejamos condenados ao sofrimento eterno, não, para sempre. Só que a gente vai, é que nem a gente está marcando passo na evolução, marcando passo na nossa escalada de progresso moral e para ser mais feliz. Porque aí a gente erra menos, tem menos dor e vai ser mais feliz. Eu agradeço então a todos por este momento, com muita alegria de ter tido uma dor imensa que me trouxe a essa casa, que me faz tão feliz hoje, que tive a minha filha mais jovem, desde pequenininha aqui, evangelizada, fez teatro espírita também, na juventude espírita, e hoje pratica caridade em outras paragens, né? Então, possamos então neste momento elevar os nossos pensamentos com um coração cheio de alegria, gratitude, gratidão, alegria, felicidade de ter essa doutrina que nos alimenta, que nos consola, que nos ensina, de ter Jesus a semear nos nossos corações a paz e a harmonia,
de ter esses anjos, esses espíritos protetores e benevolentes que estão aqui a dispensar sobre cada um de nós os fluidos restauradores que cada um de nós precisa. Agradecidos aos trabalhadores da última hora, que foram os fundadores, que foram aqueles que construíram esse núcleo de luz e tantos outros. Agradecidos e gratos a Kardec e aos espíritos que codificaram essa doutrina, esses ensinamentos tão esclarecedores. Gratidão pelo ouvido, pela visão, pelas mãos que trabalham, pelas pernas que nos fazem chegar ao nosso trabalho, pelo nosso trabalho que nos alimenta. E Jesus, obrigada pelas tuas palavras e teus ensinamentos, e que o seu Evangelho seja o nosso manual de conduta e de caminhada. Muito obrigada e que assim seja.